Bom, é importante salientar que esse projeto, quando nós chegamos na prefeitura, nós acabamos descobrindo pelos funcionários, servidores, né? Estava com prazo já de validade já esgotado. Nós fizemos reuniões com o Ministério das Cidades, com a Defesa Civil Nacional, conseguimos novos prazos, e eu estou salientando isso porque, não é para falar porque foi o governo, mas porque os nossos servidores fizeram um serviço bárbaro, né? Com 40 graus, os nossos servidores tiveram que vistoriar mais de 100 casas. E como é algo que eles vão entregar para as pessoas, fizeram com todo o prazer, com toda a vontade. Era o dia todo em cima de um carro, andando por toda a cidade, fazendo vistorias. E hoje o resultado está aí, né? São 88 imóveis, na verdade, entre os valores de 200 mil na zona urbana e 86 mil na zona rural, é isso? Isso, 200 mil na zona urbana, até 200 mil e até 86 na zona rural. Hoje nós entregamos já um certificado simbólico de 14 pessoas que já estão com seus nomes aptos na Caixa Federal, destas 88, 12 na cidade e 2 rural. Estas pessoas, a partir de amanhã, elas têm 60 dias para procurar casa, procurar imobiliárias, e os agentes da Caixa Econômica Federal, que são 4 em Cachoeira do Sul, para que eles consigam essa casa em 60 dias de até 200 mil. E aí os agentes da Caixa vão fazer todo o procedimento burocrático. Na realidade, essas pessoas não precisam fazer absolutamente nada. É só procurar a imobiliária ou correspondente Caixa, informar que estão na lista, a lista é pública, Sim. que a partir daí os correspondentes vão fazer tudo para elas. Bom, que coisa boa. Então, a Cachoeira, apesar da inflação, de ter os aluguéis inflacionados, e eu considero acima da média, nós temos casas aqui, imóveis em Cachoeira, pelo dobro do preço de uma casa em Santa Cruz, por exemplo, num bairro nobre de Santa Cruz, em muito melhores condições do que essas oferecidas aqui, enquanto lá é X, aqui é Y, bem acima do patamar da região. Mas, professor João, é possível encontrar casas nesses valores? Sim, inclusive algumas pessoas que já sabiam, né, das primeiras divulgações da semana passada, nós divulgamos na sexta passada, se não estou equivocado, já vieram até com o imóvel que querem dentro dessa faixa de valor. Né? A gente explicou que não pode ser em zona que pega enchente, eles estão cientes disso, Sim. então já temos 2 ou 3 que já têm o imóvel em vista, agora vão levar até as imobiliárias para que eles façam, né, todo o processo burocrático. Também nós explicamos, todos sabem, estão concordando que a prefeitura vai desmanchar as casas antigas, se é que ainda estão em pé, né? E vai fazer algum empreendimento lá, seja plantar árvores, seja um parque, uma praça, né? Elas não podem nem pensar em voltar para onde elas perderam tudo. Não podem, nós vamos assinar um documento junto à Caixa Federal que concordam com isso e a prefeitura tem como contrapartida promover essa situação. Pois é, porque, na verdade, professor João, a gente sabe também, e isso aconteceu em vários momentos, em outras situações, claro, não estou dizendo que isso vai acontecer dessa vez, mas a prefeitura vai fazer um acompanhamento para que essas pessoas permaneçam nesses imóveis, que não haja, entre aspas, uma especulação imobiliária, porque, de fato, elas vão ganhar esse imóvel, né? Vão ganhar esse imóvel, para quem ganha até 4 mil e poucos reais. É faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, até 4 mil e poucos reais. Então elas vão ganhar, mas elas têm uma interdição temporária para a venda do imóvel. 5 anos, se não estou equivocado, não podem vender. Depois delas, a casa, enfim, aí até podem vender, mas aí ficam cadastradas na Caixa, não terão direito aos novos benefícios. Né? Esse cruzamento é feito. Por que das 88 tem 14 hoje? Porque o Ministério das Cidades, junto com a Caixa, vai fazendo cruzamentos de dados. Se a pessoa já não tem um imóvel com os benefícios, né, públicos, se a pessoa realmente está na renda, se a pessoa realmente foi alvo da enchente, né? São feitos todos esses estudos, por isso que demoram uns dias para que seja incluída na lista da Caixa. Porque a gente sabe que, pelo menos ali nos APzinhos, muita gente saiu dos imóveis, subalugou, subvendeu, enfim. Não sei se essa expressão é correta, mas repassou o contrato, né? Isso também. Esse cruzamento, porque se sabia assim, mas de novo fulano na fila lá, porque ganhou lá, e aí não ficou, repassou, porque isso aconteceu em toda a cidade. Nós tivemos uma época bem tumultuosa em relação a isso. Não, a pessoa que foi beneficiada, ela vai ficar cadastrada e ela não tem direito a um novo benefício posteriormente. Certo. Mas daqui a 5 anos, se ela quiser vender, olha, eu quero vender para mudar de cidade, eu quero vender para comprar uma casa melhor, eu tenho mais dinheiro, aí ela pode. Mas 5 anos ela está impedida de vender.
Certo, mas se ela vender, ela vai ter que justificar essa venda para poder, por exemplo, eu ganhei a casa aqui, né, 200, digamos, até 200 mil. Daqui a 5 anos, olha, eu consegui um emprego melhor, eu preciso, né, eu já tenho condições, mas vou precisar financiar um novo imóvel na Caixa. Eu tenho que justificar isso lá? Se ela for financiar pagando, não vejo, até a Caixa que teria que responder, mas eu não vejo nenhum problema, porque ela vai pagar. Sim. O que ela não pode é receber gratuitamente. De graça. É uma outra casa. Como é que essas famílias, professor João, como é que vocês chegaram a essas famílias? Elas já estavam, porque esse foi um projeto que na época, quando o governo federal lançou e que o próprio governo do estado divulgou, a gente falou muito aqui nos programas de jornalismo da Vale que nós iríamos perder esses prazos. Porque na prefeitura, na época, ninguém sabia informar se nós estávamos inscritos nesse projeto. Eu digo nós enquanto cidade. Né? Só para deixar muito claro, eu estou falando nós, estou dando o meu exemplo para não citar ninguém, mas eu não estou em projeto nenhum, viu, gente? Por favor. Mas conseguimos reverter esse prazo. É que nem os apezinhos lá do Tibiriçá, que foi nos 48, o pessoal gosta de dizer nos 48, segundo tempo. Eu acho que já foi nos 48 a prorrogação, né? Verdade. Sim, não, está corretíssimo, Dalcira. Quando nós chegamos lá, como eu falei, nós descobrimos isso por meio de servidores, fomos atrás, fizemos reuniões virtuais com o Ministério da Cidade, com a Defesa Civil, pedimos prazo, explicamos que era um novo governo e eles nos atenderam prontamente. Eu fui a Porto Alegre conversar com o pessoal sobre isso, sobre essas casas, sobre a situação. Fomos muito bem acolhidos e nós fizemos a nossa parte. Em 30 dias ou menos, os nossos servidores fizeram um serviço que eu tenho que destacar, porque foi assim um serviço intenso, né, de realizar todas essas vistorias. Mas da onde saíram os nomes? Claro que existiam listas da época da enchente, da catástrofe, já feito pelo governo anterior. Então, nós usamos essa lista da Defesa Civil do governo anterior. Tem alguém que não recebeu e foi vítima da enchente? Pode ter. Que nós pegamos a lista da Defesa Civil do governo anterior. Porque existe também, a prefeitura está pagando aluguel social para algumas famílias que estavam, aí 6 meses depois, ainda estavam morando no pavilhão da São José. Estamos pagando 11 aluguéis sociais. São José, não, por fim. Não, da Mitra. Da Santo Mitra, Antônio. Da Santo Antônio, tá, sim. Perdão, mas é que no início era lá no São José. Na Mitra de Santo Antônio, eu sei que famílias ficaram lá 6 meses, sim, né? Sim. Mais de 6 meses, eu acho. Isso aí não faz muito tempo. E essas famílias estão nessa lista, porque, afinal de contas, a prefeitura está bancando, né? Sim, esses aluguéis. Destas 14 temos 2 ou 3, não recordo bem, mas das 88 temos mais dessas 10 famílias. Então... Mas nesse primeiro momento não sairão as 10 contempladas. Porque quem faz a escolha, como eu disse, faz todo o processo, é o Ministério das Cidades, é a Defesa Civil Nacional, Ministério das Cidades e depois Caixa Federal. É feito todo um filtro por eles. Nós indicamos 100 e poucas famílias. Né? Passou pela Defesa Civil Nacional 88, passou pelo Ministério da Cidade 88 e agora está junto com a Caixa. Passaram 14 até o momento, mas as 88 estão aprovadas. Continuam lá como é que o sistema diz, está em análise. Às vezes você entra lá e que eu conversei com a Defesa Civil e o Ministério das Cidades, eles têm um filtro assim, ó. Toda sexta-feira o Ministério da Cidade se reúne, porque é todo o Rio Grande do Sul isso, né? Então o Ministério da Cidade se reúne, faz esse filtro que eles conseguem naquela sexta, eles já encaminham para a Caixa. Aí a Caixa fica uma semana analisando. Aí na outra sexta também eles já publicam, ou durante a semana, publicam novas famílias. Então nós tínhamos 12 na sexta, domingo já eram 14. Né? E importante salientar que nós andamos nos instruindo sobre isso, né? Nos apropriando das informações, e eu olhava no site da Caixa, uma coisa indignante. Tinha pequenas cidades como Arroio do Tigre, Arroio do Meio, com várias famílias já contempladas e Cachoeira nenhuma, porque não foi feito o processo. Não, isso a gente cobrou muito na época, eu principalmente aqui, o Volney é testemunha, meus ouvintes são testemunhas, de que a gente cobrou muito se Cachoeira não ia se candidatar a esse projeto. Né? E aí eu sempre digo que o Vale do Taquari, seja Arroio do Meio, seja Lajeado, Estrela, Roca Salles, Mussum, Cruzeiro do Sul, aquela região lá, ela trabalha em bloco, né? Ninguém perde nada lá, tanto é que Lajeado às vezes tem um orçamento da própria CIL lá tem um orçamento maior do que da prefeitura, né? Então lá é o concurso. É que eu vejo, Dalcira, nesses 3 meses quase, que eu estou aí à frente da pasta,
é que tudo é complexo, tudo tem uma burocracia enorme, e se tu não tiver muita força, muita resiliência, não tiver empuxo, não tiver pulso, tu acaba desistindo. Né? Então tu tem que tocar e não tem que parar nunca, e levando e tirando os entraves da frente, fecha uma porta, tu busca outra. Essa é a situação. Na verdade, porque a gente, a cidade, o poder público trabalha nesses casos com a vida das pessoas, né? Exato. Por exemplo, nós temos um outro entrave, professor João, não sei se vocês estão tratando disso nesse momento, que são as casas desses projetos solidários, tanto do Dunga quanto do Sorocaba. Né? Que o total são 120 casas, já vai fazer aniversário agora, porque nós já estamos em abril, e se vem falando dessas casas desde junho do ano passado. Sim, é. A do Sorocaba está com a secretária Paola, não tem informações para passar, né? As do Dunga nós estamos já com a lista, estamos em contato com eles, né? Para ver se a gente consegue viabilizar de uma vez a implementação dessas casas. Porque definitivamente a gente até olha, por toda a cidade existem vários imóveis da prefeitura que poderiam ser utilizados em relação a isso, né? Porque perder 120 casas me parece uma coisa meio que... E casas mobiliadas, né? Porque parece que os Lions também... Onde esses equipamentos estão com vocês hoje, dessas casas? Os móveis e os apetrechos, digamos, dessas casas que foram doados? Não foi entregue nada. Nada foi entregue ainda. Nós temos as negociações, mas Sim, nada foi entregue. Não. Porque Pelotas, já ia dizer Pelotas, não, Candelária já está em fase bem adiantada, né? Eu acho que devem ser entregues essas casas agora, eu acho que abril, maio. É que Cachoeira do Sul tem uma peculiaridade, não é justificativa nem para esse governo e muito menos para o outro, claro, né? Mas eu estava procurando terrenos para implementar, buscar uma verba pública que surgiu um dia desses aí, e nós não temos terrenos grandes disponíveis, porque são áreas verdes todas invadidas, né? O poder público foi omisso, não fiscalizou, as pessoas entraram, porque precisam também, né? E aí não pode tirar depois assim de uma hora para outras pessoas. Então nós não temos grandes terrenos. São bem poucos os grandes terrenos para fazer construções. E lá na Cancha Velha, lá no lado do Botafogo, também deu todo aquele estresse lá de que tiraram as árvores sem licença, enfim, eu não sei como é, se aquela área está embargada, né, nesse momento, porque é uma chácara. Se nós pegarmos toda a área, lá são 15 hectares, porque eu me criei lá, aquelas árvores que botaram abaixo, eu ainda comentei que eram árvores centenárias, inclusive plantadas pelo meu pai, muitas, né, e foi uma dor te ver aquilo lá, por isso que eu falo que eu sou lá da Cancha Velha, mas é uma área interessante ali, se conseguir desentravar, né, a burocracia. Nós já conversamos sobre isso, mas é algo que tem que ter muito cuidado, porque ali é uma área de local de crime. Então, enquanto é a área de local de crime, o Ministério Público está atuando, o Judiciário vai atuar, tem pessoas que estão respondendo processo crime administrativo, então é delicada a situação, né? Tem que esperar, tem que conversar com as autoridades. Bom, esse detalhe a gente não sabia, a gente está sabendo agora, então, mas então tem, além do que a gente enxerga, existe ainda outros impedimentos legais. Existe impedimento judicial, é um processo que está na justiça. Então, e a área de local de crime, é um crime ambiental, né, que foi realizado. Sim. Tem que esperar ou a liberação pelo judiciário antecipadamente ou deslindar lá o processo, né? Assim, então isso é aquele processo criminal do meio ambiente que botaram tudo abaixo lá, ainda está rolando, não tem nada decidido. Ainda está rolando, né? E antes disso não se pode mexer em nada lá. Não, aí teria que ter uma autorização judicial, se é que o juiz poderá conceder uma autorização judicial também, né? Antes disso. Tá certo, então, professor João Alexandre, obrigada por ter vindo. Daqui a pouco tem a inauguração do CASTA também. Vamos lá. Muito interessante. Hoje é o Dia Nacional de Combate, né, ou de Prevenção ao Autismo, né? Tem todo um aparato e eu fico muito feliz quando a gente começa a discutir claramente esse tipo de coisa, que nem se discutiu na época o DAO, que se tirou o DAO do armário. Né? Se tirou de dentro de casa, se colocou na rua, se colocou na mesa, e hoje nós temos políticas públicas, inclusive, de inclusão. Da mesma forma que estamos trabalhando aí com a questão do autismo, amanhã, inclusive, temos aqui, né, a diretora Tárcia vai estar com a gente aqui para falar sobre isso. Muito obrigada. Então, eu só quero encerrar dizendo que é uma Secretaria de Desenvolvimento Social que tem muitos problemas para atuar, a gente não tem resposta para tudo.
mas tem momentos dignificantes, como esse de hoje. Entregar 12, 14 casas para as pessoas, vendo a cara de felicidade delas, muitas que não tinham casa, tinham casebres, né? Então são momentos como este que vale a pena ter aceito um desafio destes, né? De atuar na frente de uma secretaria dessas. Então, Professor, ganhar uma casinha de 200 mil reais, olha, ganhar. A gente não está Ganhar. falando assim, contrapartida, que alguém vai ter que pagar 10, 15 ou 20 reais. Não. Tá aqui a chave, é de vocês. Né? Durante Exato. 5 anos, sejam felizes por aqui. Exato.